mundo, ou como se chama, o sul global, para enfrentar esse quase monopólio dos Estados Unidos. Mas é claro que as condições estão cada vez mais claras, cada vez mais evidentes. Existe um espaço cada vez maior para uma diplomacia e para uma política externa que fosse efetivamente independente. E no nosso caso, é claramente um confronto com os Estados Unidos, porque a região latino-americana e caribenha, América Central e etc., é controlada pelos Estados Unidos. Eles têm bases militares aqui, eles têm controle de território, eles têm a presença das multinacionais, eles têm o controle sobre as forças armadas em vários países, a influência do Comando Sul dos Estados Unidos nas Forças Armadas brasileiras é algo inacreditável. A Laura Richardson, que é a que comanda o Comando Sul, ela passeia pela América Latina como Juan por su casa, está aqui sendo recebida por presidente, fez uma aliança estratégica com Gustavo Petro na Colômbia, sabe para quê? Para a vigilância internacional da Amazônia. Como é que os países latino-americanos, países amazônicos, vão ceder em soberania? E o Lula mesmo aqui, olha, vamos fazer com o Biden agora, vamos fazer um centro de pesquisa internacional para benefício do mundo. Não, essa é uma região nossa. E como eu digo sempre, Farina, os Estados Unidos não topam nenhum projeto de pesquisa nossa com as montanhas rochosas ou com os Apalaches, nem com Miami, nem com coisa alguma. Como é que nós vamos abrir o nosso território? Isso é uma questão elementar. E digo mais, né, quando eu fico vendo que a imprensa, o mesmo ministro Aloysio Mercadante, fica absolutamente satisfeito com o fundo amazônico, com países europeus, Japão, etc., e até Sônia Guajajara, etc., ministros vão lá implorar para os Estados Unidos para que eles abram recursos para cuidar da Amazônia. Se um país como o nosso não tem 10, 12, 15 bilhões para investir no controle, no desenvolvimento da Amazônia, nós não temos direito à soberania, não temos direito à existência, não garantimos nem mesmo o território. Então, por isso que eu acho grave a situação, o debilitamento dos nossos países, Farinato, diante de uma crise que está exigindo novas alternativas, está permitindo, está exigindo alternativas. Então, é uma hora muito complexa, mas eu nunca jogo a toalha e nunca caio em desespero, porque eu tenho clareza que a crise, se tivermos lucidez, capacidade de iniciativa e uma direção política, nós podemos incidir no jogo. Os países do terceiro mundo, os países da periferia latino-americana, e especialmente o Brasil, precisa ter lucidez sobre o que está de fato em jogo. Professor, agora, uma coisa que eu acho muito importante, a gente está vendo aí, o governo americano foi em socorro ao SBB na Califórnia, né, o banco SBB. Parece que o governo suíço está sinalizando em direção ao Credit Suisse, mas nós temos um outro a caminho aí, que é o BNP Paribas também, que parece que não está muito bem aí. Hoje deu alguns sinais de febre aí. Agora, eu penso assim, né? Isso eu queria que o senhor, como economista, nos desse uma luz. Eu acho que há limites para aquilo que um governo pode fazer em termos de socorro aos bancos. Mas o que o senhor acha? Para onde o senhor acha que essa crise vai andar? Porque o que a gente nota, eu não sei se eu estou certo, porque eu não sou economista, eu falo sempre que o meu negócio, eu sou militar, meu negócio é tiro, porrada e bomba. Por isso que a gente quer ouvir o senhor. Mas deve ter um limite para aquela impressora de dólar que tem algum porão de Washington, né? Como é que o senhor está vendo tudo isso daí? Bem, veja, nós temos que puxar pela memória das crises bancárias, das crises financeiras, e há uma lição de Keynes, o bem comportado Lord Keynes, que num texto chamado, um texto de reflexão sobre inflação e deflação, ele diz claramente que os banqueiros, eles têm uma propensão ao suicídio. E quando eles se arruinam tão profundamente, em conjunto com os demais, que quebram tão violentamente o Estado e a economia, que obriga os poderes, em nome de resgatar a economia, resgatar a eles primeiro. E nós vimos que, quando quebrou 2001 nos Estados Unidos,
Um economista liberal, mais lustro, que é John Galbraith, escreveu um pequeno livro chamado A Economia da Fraude Inocente. E eu te menciono isso, Farinazzo, para saber que nós não sabemos qual é o fundo do poço, porque não é possível acreditar nos balanços, nem de 2001, nem nos balanços de 2008 e 2009. Como não é possível acreditar nos balanços das lojas americanas? Ninguém sabe o tamanho do buraco. Na verdade, ninguém sabe. E por que não sabemos? Porque desde que Alan Greenspan, lá atrás, eliminou as regulações bancárias que vinham keynesianos, ninguém sabe como é que está isso. E a Reserva Federal nos Estados Unidos não sabe, porque é um sistema descentralizado, com responsabilidade compartilhada. Então, ninguém sabe o tamanho do buraco. Quem elucida o tamanho do buraco é o valor da moeda e o valor da quebradeira. A gente só vai contabilizar depois. Quem é que ia pensar que a Ford e a Chrysler estavam a ponto de quebrar? Ao contrário. Mas quando vem essa quebradeira revela que esse Estado que deixar os banqueiros, que também é um pouco da fé, viu, Farinazzo? Uma fé desmedida dos keynesianos, que apenas apertar os controles e ter um Estado mais regulado resolve o problema. Tem o problema do sistema capitalista. O sistema capitalista é anárquico por natureza. E agora muitos vão perder, e na crise muitos vão ganhar. De tal maneira que toda aquela desregulamentação feita por Alan Greenspan, e a exuberância irracional dos mercados, tal como ele, e vejam, a desregulação ocorreu não num governo republicano, mas ocorreu sobre a administração de Clinton, que foi um democrata que colocou o Partido Democrata mais à direita, encostando muito mais no Partido Republicano. Então, nós não sabemos o tamanho do buraco. Nós só vamos saber o tamanho do buraco com o desemprego massivo, a quebradeira e a coisa mais importante que esses liberais, que agora estão se escondendo, têm que se enfrentar. Com o verdadeiro assalto ao Estado que eles fazem, a mão armada à luz do dia, traficando com o emprego, com as empresas, etc., para que resgatem eles. Lá nos Estados Unidos vão ver as investigações. O Biden já disse que vai investigar. Eu não sei, porque o que o presidente diz, nenhum presidente me convence com o que ele diz. Eu gosto de ver o presidente com a caneta. O que ele faz? Não o que ele diz. O presidente que canta... Discurso é uma coisa, né, professor? A agenda é outra, né? Discurso é outra. Tem que ver o que eles vão fazer. Tem esse pessoal que acha aí, que simbólico foi aquilo do Lula, que importante foi aquilo da Cristina. Isso não tem o menor valor. O simbólico não tem valor algum. Eu quero saber quais são as medidas. E Biden está muito enrascado. Por último, uma observação que você mencionou aí, qual é o limite? Eu diria, o limite é o caos. O que me ensinam as crises, sempre, todas as crises, que quem para a capacidade de emissão, ou de emissão de dívidas, ou mesmo de tapar os buracos dos capitalistas, é o caos, é a pressão popular. Qual é o limite que a população pode aceitar? Desemprego e baixos salários, como está nos Estados Unidos. Qual é a característica dos Estados Unidos, Farinazzo? Cresce, baixa o desemprego, mas os salários estão lá embaixo. Segunda coisa, muita gente não pega o emprego, porque o Biden chegou a dizer em entrevistas, tem que aumentar os salários. Só que para aumentar o salário tem que competir com a China, então não dá. Os Estados Unidos estão num problemaço. Agora, a crise é sempre uma possibilidade de quebrar um conjunto de empresas, bancos, corretoras, etc., concentrar, centralizar o capital e injeção de recursos no Estado. Mas aqueles que pensavam, por exemplo... E está caindo por terra muita coisa, né, Farinazzo? A ideia, emissão de dinheiro da inflação. Não está derrotada, essas ideias completamente derrotadas. Os Estados Unidos colocaram trilhões e trilhões desde 2001, emissão de dinheiro, e a economia mundial não entrou numa escalada inflacionária. Estava sempre ao borde da estagflação, ao borde da estagnação e da crise. Então, eu diria, não há limite. O limite é sempre um limite de natureza política. A sobrevivência dos partidos, no caso dos Estados Unidos, e o protesto das ruas. Não há outra receita. Os economistas vão dourar a pílula, vão trazer um modelinho, a experiência de um país, mas a crise está se generalizando de maneira tão acentuada e tão rápida
que nós vamos ver a resposta da população, é isso que precisa. Esse é o limite objetivo.